Boa noite, irmãos. Nós vamos compartilhar hoje. Eu creio que é um tema que muitos cristãos, nesse final de semana, eles também compartilharam com seus grupos cristãos a respeito, não necessariamente da Páscoa em si, mas da ressurreição de Jesus, né? E esse tema da ressurreição, ele é muito profundo na Bíblia, e ele é também profundo aos olhos de Deus. E às vezes a gente não tem assim uma dimensão correta, né, do tamanho, o que foi a ressurreição do Senhor, né, em relação à nossa experiência, em relação à nossa vida, o que isso representou para o mundo, a ressurreição de Cristo, né? E eu quero compartilhar com vocês, eu não sei, não tem talvez uma linha teológica para falar sobre isso, mas eu sinto no coração que o Senhor precisa mostrar algo para nós mais, de maneira prática, né? Então, vamos buscar construir alguns pontos hoje. Vamos juntos, nós vamos lendo alguns versículos. Vamos começar do ponto inicial da própria ressurreição, o relato da ressurreição de Cristo, que está no livro de João, tá? João capítulo 20. Vamos abrir as nossas Bíblias, vamos manusear um pouquinho a Bíblia, e tiver algum versículo, os irmãos podem projetar também, para aqueles que não têm, tá? E alguns que a gente precisar passar mais rápido, e os irmãos só vão projetando, né? Eu quero começar a leitura, irmãos, Evangelho de João, capítulo 20, o versículo 1, depois nós já pulamos para o 11, tá? No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, viu que a pedra estava revolvida. 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, uma à cabeceira e o outro aos pés. Então, eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava o que ele lhes dissera estas coisas. Amém. Nós sabemos, irmãos, que a história do Senhor Jesus é relatada nos evangelhos, né? Nos quatro evangelhos, né? E a história do Senhor é relatada de tal forma que vem contar a história da nossa salvação, da preparação da salvação do homem, de como Deus iria fazer para resgatar o homem. Nós já falamos bastante, e o pano de fundo é a morte. A morte entrou desde que Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Lá em Gênesis, no capítulo 1, né, os irmãos podem acompanhar junto, né? Gênesis 1, o Senhor tinha dito que se o homem comesse daquela árvore, ele certamente ele morreria, né? Está no capítulo
2,16. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A morte entrou. E a morte, ninguém imaginava que era tão séria. Ninguém imaginava. O homem não, Eva não imaginava que o fato de que ela comesse daquela árvore, ela teria o conhecimento do bem e do mal, do certo e do errado. E os olhos seriam abertos, e realmente foram abertos. E o que parecia que era um lucro, que era um ganho, que era uma. Nossa, eu vi o mundo. Eu vi todas as dimensões de todas as coisas. Eu vi a beleza das terras, da terra, eu vi a beleza das mulheres, eu vi a beleza das glórias dos homens, de tudo que do ouro, da prata. Agora eu vejo tudo. Aquilo que parecia ser uma coisa tão bacana, tão maravilhosa, se tornou, na verdade, o princípio de uma destruição de algo que Deus tinha preparado para esse vaso, que ao comer da árvore da vida, ele teria a vida eterna, ele seria Deus, não na deidade, mas ele seria Deus já em vida e natureza. Ele poderia continuar a sua vida no paraíso, vamos falar assim, no Jardim do Éden, onde Deus aparecia na viração do dia e conversava com o homem, tinha comunhão. O homem teria e estava à disposição do homem uma autoridade que era do governar sobre todas as coisas, sobre os répteis, sobre os pássaros, sobre tudo. E o homem teria domínio. O homem jamais seria dominado por nada. Nada seria mais forte do que um homem com a vida de Deus dentro dele. Essa era a expectativa. Esse era, pelo menos, a preparação de Deus para esse vaso. Mas a morte entrou porque Satanás, Lúcifer, ele sabia que a morte, ele trazia nele o elemento da rebelião, e o salário dessa rebelião certamente seria a morte, porque a rebelião, a quebra de ouvir a palavra de Deus, teria consequências, e essa consequência seria a morte. Então, Satanás diretamente, ele não impinge a morte para as pessoas. Ele não diretamente, ele mata as pessoas. Mas ele traz todos os elementos que pode fazer com que o homem morra, com que o homem seja seduzido, que o homem seja tentado, para que ele, ao desobedecer a lei de Deus, então a morte entra. Então, foi fácil. Foi um pequeno engano. E quando o diabo veio conversar com a mulher, no versículo 3, capítulo 3, versículo 4, ele falou assim: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Ele não deixou nenhuma chance. Ele falou assim: é certo que talvez você não morra. Dá uma tentada. De repente, não. Satanás, ele era muito claro. Ele é muito claro quando se você der a oportunidade de ele falar exatamente quem ele é, o que ele faz, ele é assertivo. Você não vai morrer. Mas a assertividade dele era uma mentira e era um engano. Por causa dessa situação, todos nós acabamos nascendo com essa natureza que agora trouxe a morte. Por isso, nós vemos, ao falar da ressurreição, nós temos esse pano de fundo. Aquele que é o Senhor de todas as coisas, e falando soberbamente, rebeldemente, coisas contra ele. Até mesmo um soldado, um discípulo o traindo, 3 discípulos indo orar, seguindo, eles estavam preocupados disso. A angústia era humana, não poderia abrir mão da condição para se tornar Deus e botar a uma situação na qual você para ele. Vou perguntar, possível? Passa de mim vezes.
Não havia outro meio de lidar com a morte, senão alguém precisava morrer. Então, quando se entrega à morte, e foi depois, claro, jogava ele outro, o esbofeteava, colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Se você é Deus, se defende, é você. História. O mundo diz, quando chega, sextou, pé na jaca, sextou, sextou na. O mundo, visão do bem e do mal, ganhar todas as coisas, cestam, faz a sua cesta, pornografia, rebelião contra. Sextou. Sextou essa causa dos. Isso se salvar a vida da alma sem você estar. Pera. O homem não é esse. Você o segue, vai cestar. Essa é a realidade. São dois mundos e duas direções contrárias. O mundo mata, o agride, e humilha, e o desafia como Deus, entende? E ele se sujeita. Tomara sem morrer. Vocês vai compartilhar. Foco não. Ele fala assim: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: de modo algum, Jesus, voltando-se, disse a Pedro: tu és para mim. Não cogitas das coisas de Deus? Sim. As coisas são uma sequência. São sofrimentos, angústias, ressurreição. As coisas do mundo, há uma liberdade. Você obedece a quem? Você se dá o direito de fazer o que quer, não pedir, não se justificar de tudo. Você cestou. Esse é o caminho. Estou. É o mundo. Satanás, mesmo lá da jardim, sentindo voz, não vale. Toma ela. Pede, sabe? Toma um analgésico. Tome um analgésico. Precisa passar. Você não precisa ir além. Vou para Eva. Era tomar a ação,
era tomar a própria vida eterna. Ora, Satanás, a condição de homem, filho do homem como Senhor, usando Pedro, como usou o Pedro, a pessoa mais chegada, um amigo teu, você está no ano que você vai sofrer, falada, beber um pouco, vamos dar uma aliviada nas coisas. A semana já foi dura, trabalhou muito, você já, vamos assistir uns filmes, vamos curtir. Estou, cara. Crucificou. Escolher tomar. Deus ensina. Nós cogitamos. Nós estamos aprendendo. Deus tem um fim prometendo. Ressurreição. Eu vou morrer. Eu vou passar. Olha, ele descreveu assim, ó. Começou a reprovar seus discípulos. Ir para Jerusalém. Sofrer muitas coisas. Ancião. Escriba, ser morto. Ressuscitar. Ressuscitar. Terceiro dia. Às vezes a gente olha só que nós vamos passar pelo. Nós vamos fazer morte. Satanás oculta. Ressuscitar. Terceiro dia. Isso. Disse Jesus a seus discípulos. Se alguém, Cosmin, o problema está aí, a si mesmo, é você, eu com a minha alma, si mesmo se negue, tome tua cruz, siga-me, tua cruz, vem comigo até a gente chegar no dia da ressurreição, mas vem comigo, ora comigo, me acompanha nessa caminhada, sabe? Vem comigo. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, em perder a vida, estamos no momento da sedução salvar a nossa vida. Não é pouca, então nós temos. Você tem muita oportunidade. Mas em tudo, Deus nos deu. Sim, nos deu. Deus permitiu que a ciência processe tantas coisas para ganhar tempo para o Senhor. Temos tudo. Forte, temos saúde, ou se não tem plano de saúde, temos SUS, temos farmácia, se dói aqui, nós temos um monte de situações. Nós não podemos ser tocados em coisa. Opa! Qualquer coisa eu me sinto, qualquer coisa me magoa, qualquer coisa, olha, não reúno, não vou ler a Bíblia, estou de mal de Jesus, qualquer coisa, você é o Senhor da situação. A que ponto eu me tornei Deus? Porque o conhecimento do bem e do mal, agora me consegue ver assim, eu sei o que vocês estão pensando de mim, eu sei o que você está pensando. E você também, o que você está pensando? Eu sei tudo. Eu sou o dono do saber. Eu sou o dono da situação. Quando eu perco um pouco do controle dessa situação que eu considero que eu tenho conhecimento, eu me desestabilizo. Eu fico que nem uma galinha na rua. Entende? Eu fico doido, porque eu perdi o controle. Então nós temos que controlar todo um ambiente para você cestar, para você salvar a sua vida da alma. Nós não nos preparamos para seguir o Senhor. Nós não nos preparamos para ouvir o Senhor. Assim, olha, se alguém se, percebe? A morte faz parte do operar dessa salvação em nós.
A morte faz parte. A ressurreição escondido, ela é muito mais gloriosa. Porque você morre no corruptível, mas você ressuscita no eterno. Cada momento que você morre naquilo que é corruptível, cada vez que você nega a sua vida da alma, que eu nego a minha vida da alma, e eu morro, algo do corruptível, do visível, foi para o vinagre. Algo se perdeu. Ou perdemos a questão, perdemos no orgulho, perdemos porque eu tive que pedir perdoar, eu perdemos aqui porque eu podia estar lá no meu descanso, em casa, mas eu vim para a reunião para adorar o Senhor, para honrá-lo, para participar da mesa. Do sábado que vem, os irmãos estão chamando a gente para a gente sair de nós, pregar o Evangelho, falar para uma pessoa que Jesus a ama, é uma coisa assim. O Senhor vai estar na rua. Eu não vou, Senhor. Eu não vou, não posso orar com você, estou cansado. Então, irmãos, nós criamos uma vida da alma, que é um conjunto de coisas, de valores, que inclusive tem a bênção de Deus. Impressionante. Muitos de nós que pedimos um casamento, quando Deus dá a esposa, eu não sei por que eu me afasto do viver da igreja agora, me deu filhos, eu não estou mais com meus filhos, não estou preocupado, eu não tinha emprego, nossa, eu catava tampinha, catava latinha. Você está entendendo? Aí Deus pegou, deu algo para nós. Deu família, deu carro, deu saúde, deu um monte, deu uma série de coisas. E onde estão estes? Porque o ambiente ao nosso redor, irmãos, ele não coopera para você tomar a cruz. Até mesmo um Pedro pode te desestimular. Até mesmo um irmão pode te desestimular a tomar a cruz. Não, irmão, deixa disso. Eu acho que você tem razão. Você tem razão. Se eu fosse você, e nós dizemos para o irmão, é melhor perder. É melhor tomar a cruz. É melhor seguir Jesus. Melhor, deixa ele passar. Passa pelo sofrimento. Vai para Jerusalém com ele. E aí, o Senhor fala no final, pois que aproveitará o homem de ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca sua alma? Não adiantou. Quer ganhar o mundo inteiro? É que seus olhos foram abertos. Você tem uma visão do mundo. Foi o que Satanás mostrou para Jesus quando Jesus estava ali, depois de 40 dias de jejum. Ele mostrou os reinos da terra. Tudo te darei se prostrado me adorares. O Senhor Jesus estava como homem ali também. Ele poderia ver e sentir tentado, porque ele era homem. O que você sente, o que eu sinto como homem, ele estava sendo tentado. Eu te dou todas as coisas. Só para você me ouvir. Só para você ter um pouquinho de respeito por mim, o diabo falando. Só para você me adorar um pouquinho. Dá uma colher de chá para mim e eu te dou tudo. Tudo que você está precisando, com essa fome, com essa carência que você está passando. Aí, esse é o mundo. Que adianta, o Senhor fala assim, você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que é a tua alma? Irmãos, a alma é a coisa mais maravilhosa que Deus te deu. A tua alma é a tua capacidade de ser gente. A tua alma é a tua capacidade de se alegrar, de se entristecer, de ser gente. De ter reações, ver a natureza. Sabe, a tua alma é uma coisa fantástica. Ela é a imagem e a semelhança do Criador. Todas as tuas inspirações estão na tua alma. Ela foi feita para Deus, como uma luva feita para uma mão. Para você ver como Deus vê, pensar como Deus pensa, fazer a vontade de Deus, deixar sua alma a serviço de Deus. Deus, eis-me aqui. A minha alma se dobra diante de ti. A minha alma te contempla. Como foi a oração lá de Ana, né, a mãe de Samuel. A minha alma é tua, Senhor. Essa é uma alma correta. Era para ser. Mas se você encher ela do mundo, não adianta. Você ganhou o mundo. Você fez tudo o que você quis. Você teve dinheiro, teve mulher, teve seu esposo, teve filho, teve tudo. Estou falando coisas boas e coisas ruins. Não pensa que a alma, nós estamos falando de coisas ruins. Tem coisas lícitas,
tem muitas coisas lícitas que pertencem a nós e nós temos direito a elas e elas são para a alegria da nossa alma. Nunca desconsidere isso. Mas tudo que você ganhou, isso for induzido pelo diabo, por essa não negação dela, quando ela quer que você não tome a cruz, tudo isso é perdido. Tudo isso um dia vai desaparecer. Então o Senhor falou assim, você ganha o mundo e que dará o homem em troca da sua alma, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos. Então ele vai retribuir a cada um, segundo as suas obras, segundo o que fez. Cada um. Cada um. Esse é o quadro. Jesus precisava ir para Jerusalém e lá aconteceu, tudo o que ele falou aconteceu. E ele foi muito provado, foi muito duro para ele suportar aquela situação. Por que ele fez isso? Por que ele fez isso? E só falar do quadro, irmão, nós estamos cansados de falar. Você é um testemunho claro, nós somos um testemunho claro do quadro escuro que o pecado tornou. Então, ele precisava estabelecer uma nova era, um novo tempo. Ele precisava estabelecer o tempo da ressurreição, a tempo de servir em novidade de espírito. Ele precisava pagar o preço dos nossos pecados, que você jamais, Pedro, conseguiria pagar. Você, Gaspar, jamais poderia pagar. Você, Maria, jamais conseguiria pagar. Então, ele precisava morrer e dar a sua vida para neutralizar o poder do pecado. Assim como por um o pecado entrou, também por um agora, nós vimos a esperança de na ressurreição, ele cumprindo fielmente toda a justiça de Deus, ele agora pudesse se tornar a própria ressurreição como Espírito da vida na nossa experiência. Ele poderia nos suprir. Ele poderia nos suprir. Então, quando a gente vê que ele ressuscitou, foi linda a cena de ver Maria Madalena. Eu acho que aquele hino, né? Que até o Rodolfo talvez tenha escolhido por causa disso. Ela quebra o vaso de alabastro. São pessoas que amaram o Senhor. E outra, vai lá no túmulo. Eu não entendi direito se vai ter ressurreição ou não, mas eu vou lá dar uma olhada. Chego lá, a pedra está removida. Chego lá, cadê o homem? Cadê o meu amigo? Ah, alguém deve ter pego, o jardineiro pegou. Ah, se ele pegou, o jardineiro. Supondo que era o jardineiro falando com ela, era Jesus. Dá ele aqui que eu ponho ele nas costas. Eu vou levá-lo comigo. Eu vou levá-lo comigo, ele é meu. Mesmo morto, eu o honro. Eu quero ele comigo. Foram pessoas que seguiram o Senhor até a morte. Até a morte. Mas aconteceu uma coisa maravilhosa. Por terem seguido o Senhor até a morte, eles encontraram o ressurreto. Eles encontraram a ressurreição. Essa mulher, a hora que viu a voz de Jesus, ela falou assim, Rabone, mestre, é você, é o meu amigo. Ah, é ele, é o mesmo. Eu não sei se essa mulher, é aquela que quando Jesus chegou, o Lázaro estava morto. É a mesma, né? É outra, né? Então, vamos fazer só uma associação, tá? Quando Lázaro, Jesus era amigo daquela família. E o Lázaro estava doente, e Jesus demorou 2 dias. Quando chegou, já eram 4 dias que ele estava enterrado. E a Marta sai primeiro, depois sai Maria. Senhor, se você estivesse aqui, amigo, nossa, como você fez falta aqui. Meu irmão estava doente, você curou tanta gente, mas chegou logo com a nossa casa, logo com a minha casa, cara, você chegou atrasado. Eu mandei o recado cedo, o que aconteceu? Perdeu o ônibus, perdeu o avião? Ficou doente no caminho? E o Senhor tinha dito que aquela situação não era para a morte, era para a glória de Deus. Então, mulher, né? Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, vive. Tudo que o Senhor fez para os seus amigos foi prometer que o final de seguir a Ele, de quebrar o vaso de alabastro, hospedá-lo na casa dele, estar junto com Ele, seria ter o poder da ressurreição sobre esses que o seguiriam.
muito mais, irmãos, talvez, vamos falar assim, que o poder da morte, que foi um poder de vencer a morte, foi fantástico. No terceiro dia, o Hades dizendo que ele não vai sair, e todos os que morrem ficam presos, e a morte era o maior poder no universo, trancafiando todas as pessoas. Ninguém sai, ninguém sai. E ele dizendo para a morte, talvez o que ele disse lá, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, ele viverá. Irmãos, nós ganhamos a esperança, porque ele vive, posso crer no amanhã. Oh, porque ele vive é que eu tenho certeza de que se nós passarmos, nós estaremos com ele. Nenhuma religião conseguiu trazer um ressuscitado Salvador que dissesse, você vai viver. Eu vou levantar você. Porque a própria condenação na mente dos homens o impede deles crerem em algo. Porque eles têm uma culpa. Na filosofia grega, a questão do homem era a questão do homem, da mortalidade, a carne, que era o gnosticismo, tudo que era carne, tudo que era matéria, uma coisa meio de Platão também, tudo isso era maligno, era perecível. Eles não tinham Salvador. Mas eis que vem o Salvador e agora fala que você crê, eu te levanto. Se você crê, quem crê em mim, ainda que morra, vai viver. Irmãos, era isso que Satanás queria impedir, que Pedro, usando Pedro e usando hoje a nossa vida da alma, quer impedir de que você tome posse do direito, do poder da ressurreição que você tem hoje já. Nós já temos um poder à nossa disposição, que o mesmo poder que levantou Cristo dentre os mortos, ele também pode dar vida até mesmo aos nossos corpos mortais. Então existe uma operação da ressurreição. A ressurreição pode ser aplicada em todas as situações de morte, porque o Senhor ressuscitou. E se por acaso acontecer, como aconteceu lá com Lázaro, e você pensar assim, mas não está acontecendo comigo. Mas se o Senhor falar assim, essa morte, não, isso que está te acontecendo, sabe, Maria, não é para a morte. Mas como? Você chega atrasado, ainda vai dizer que isso não é para a morte? Você não sabe o que eu estou sentindo? Você não sabe o que está acontecendo no meu casamento, com meus filhos? Você não sabe o que está acontecendo com a minha saúde? Você parece que está surdo, não ouve? Você chega atrasado? Não é para a morte. É para a glória de Deus. Nós ainda recebemos a seguinte palavra: nada que te aconteça é para a morte mais. Mas tudo que te acontecer, e que aparentemente te pareça, com esse pensamento do bem e do mal, com essa cabeça que nós andamos lá, da árvore do conhecimento, tudo que te aconteça vai ser para a glória de Deus. Se você segue, você seguir o Senhor, aí todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Então você tem que tomar a autoridade do poder da ressurreição. E aí o Senhor perguntou para as mulheres, as amigas dele lá, né, de Betânia, crês isso? Hoje, irmão, mas você crê nisso? Você crê nisso, que a despeito de o Lázaro está 4 dias enterrado e o Senhor chegou? Você crê nisso? Nós vimos semana passada, sabe, o vale de ossos secos. Você crê que se profetizar vai se tornar um exército? É isso, irmãos. Por isso, Pedro foi usado por Satanás para, não, Senhor, não vá. Se nós hoje falarmos para você, irmão Dong, nos anos da sua vida, né, grande parte, ele falava em todas as mensagens praticamente. Irmãos, nós temos que aprender. Nós temos que aprender a negar. Existe um behemote. Existe algo que pode te roubar a ressurreição. Pode roubar uma cura. Pode te roubar uma libertação. E você acha, enganado pelo diabo, que você, ao se consagrar ao Senhor, você vai estar perdendo. É mentira dele. Ele é mentiroso.
O Senhor falou uma coisa, que se comesse sim da outra árvore, certamente morrerá. Ele fala para a mulher, certamente você não morrerá. Opa, duas palavras. Quando que o diabo tem falado para você, não tome a cruz, você não vai morrer. No final dá tudo certo. No final, não, Deus vai esquecer. Olha, ele já morreu pelos teus pecados. E nós vemos lá, ele vai vir na glória com seus anjos, vai galardoar, segundo as suas atitudes, em relação a se eles seguiram ou não o Senhor. Então, não é vão a e ele ressuscitou, irmãos. E eu preciso falar um pouco do pano de fundo, mas eu queria talvez gastar mais tempo. Vamos ler Romanos capítulo 1. Capítulo. Paulo 1:1, tá? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado. Vamos ler Filipenses 3:10 também. Do 8, vamos ler todo mundo junto? Do 8 até o 11, tá? Na verdade. Eu vou lendo junto por causa do áudio aqui, né? Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, ter achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Queremos chegar ao final, irmãos. Concluindo, nós queremos chegar à ressurreição entre os mortos. Nós queremos chegar a essa experiência que o Senhor preparou para nós. Mas nós temos que passar pela cruz. Temos que considerar como nós estamos vivendo. Eu não sei se depois da morte do irmão Dong, a gente paramos de ouvir tantas questões sobre a questão do morrer. Isso enfraquece a igreja, enfraquece os irmãos, isso acaba trazendo problemas para edificar. Era o que estava. O Senhor disse que edificaria a sua igreja, as portas não prevaleceriam. Com a vida da alma, tudo se destrói. A vida da alma é maligna. Teu direito de pensar, teu direito de escolher as coisas, tua opinião, a minha opinião, isso destrói a obediência a Deus. Isso destrói o comer da árvore da vida. Faz com que a gente, vagueando, sabe, num deserto, poderia ser tão mais curto. Não precisaria ser 40 anos. Nós ficamos vagueando. O tempo vai acabar. E não vai haver tempo biológico para o Senhor trabalhar a salvação da nossa vida. Falar assim,
vossa fé, a salvação das vossas vidas. Então existe um caminho, o justo, ele vai viver pela fé. Se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Então o final desse andar com o Senhor é a salvação da nossa alma plenamente. Nossa alma vai voltar a pensar Deus, governar com Deus, amar a Deus, como a daquela mulher que o que tinha de melhor era aquele vaso de alabastro. Ela derramou a sua alma, ela entregou a sua alma para o seu Salvador, a quem ele amava. Por isso é que ela teve acesso à ressurreição. Quando você tem acesso à ressurreição, ele manda, diga aos meus discípulos, eu vou para o meu Deus, para o meu Pai, e vai e diga aos meus irmãos, ser irmão do Senhor é seguir o Senhor. Não vamos nos enganar. Nós seguimos a nossa alma, nós vamos para a destruição, porque nossa alma precisa ser salva. E nós temos que aceitar a palavra profética, a palavra que está sendo falada, como um caminho para tratar com a nossa alma, restringir a nossa pessoa, para que nós não tenhamos tanta liberdade que o mundo nos vendeu para nós, nos escravizou, e nós possamos usar tudo que temos, nossos bens, nossos filhos, e consagrar ao Senhor. Ser Senhor, eu coloco no altar a minha alma. Eu pego o meu vaso de alabastro, né? Eu pego o melhor, Senhor. Sabe, eu coloco sobre tua cabeça. Eu te unjo, Senhor. Aprender a dizer, Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo mais do que a minha escolha. Eu te amo mais do que tantas coisas que estão me absorvendo. Senhor, eu me levanto para orar, levanto para ler a palavra. Senhor, eu te amo. Eu invoco o teu nome. Esse irmão é derramar-nos a alma. Aprenda a adorar ao Senhor. Segue os hinos. Enquanto canta, adora ao Senhor. Saia dos pensamentos. Adora ao Senhor. Vai seguindo o Senhor. E quando ele ressuscitar, você vai ver lá o lencinho dobradinho colocado lá. E ele vai falar com você. Ele vai aparecer como primícia para você. Você vai ter direito à primícia, porque você o escolheu. Como você o escolheu, ele também te escolheu. E você se deu, você vai chamar, as primícias da ressurreição. Louvado seja Jesus é o Senhor.